Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso de uma pequena elevação no pescoço que parecia inofensiva, um daqueles sinais que o corpo por vezes nos envia e que tendemos a relegar ao esquecimento, acreditando na sua benignidade passageira. Era algo que, à primeira vista, poderia ser facilmente confundido com uma verruga comum, uma marca que o tempo insiste em deixar em nossa pele sem maiores preocupações. No entanto, para a protagonista desta narrativa, a percepção inicial de normalidade logo se desfez em um turbilhão de estranheza e apreensão. Aquela pequena protuberância, que ela considerava ignorar, começou a exibir um comportamento que desafiava qualquer explicação lógica ou cotidiana. Ela pulsava. Sim, pulsava, como se possuísse um ritmo próprio, um batimento independente do corpo que a abrigava. Essa pulsação, por si só, já seria motivo suficiente para despertar um alerta, mas a manifestação visual da elevação adicionava uma camada ainda mais perturbadora à situação. Sua cor, outrora um tom discreto de marrom, começou a flutuar, alternando-se para tons avermelhados e, em momentos de maior intensidade, até mesmo para um azulado profundo. Era como se aquela pequena marca estivesse viva, respondendo a estímulos internos ou externos de maneiras que escapavam à compreensão. Essa vitalidade inesperada, essa capacidade de transformação e movimento sob a pele transformou uma simples preocupação estética em uma inquietante questão de saúde. Foi a irmã mais nova da jovem, uma enfermeira recém-formada e com um olhar clínico aguçado pela profissão, quem percebeu a gravidade do que estava acontecendo. Com a preocupação estampada em seu rosto, ela insistiu veementemente para que sua irmã procurasse ajuda médica. "Isso não está normal", foram as palavras dela, carregadas de uma urgência que não podia ser ignorada. A jovem, inicialmente relutante em dar crédito a uma preocupação que, para ela, ainda parecia excessiva, acabou cedendo à insistência da irmã. A verdade é que, por mais que tentasse racionalizar, a própria experiência da pulsação e das mudanças de cor a assustavam. A decisão de buscar um profissional de saúde marcou o início de uma jornada que revelaria a natureza surpreendente e, para dizer o mínimo, perturbadora do que se escondia sob sua pele. Essa relutância inicial é algo comum, uma resistência natural a aceitar que algo em nosso próprio corpo possa estar agindo de forma anômala, um mecanismo de defesa que nos impede de confrontar o desconhecido, mesmo quando os sinais são evidentes. Ao chegar ao consultório, o médico, um dermatologista com vasta experiência em casos tropicais, logo percebeu que diante dele não se tratava de um quadro comum. Sua intuição profissional, apurada por anos de prática e observação, indicava algo incomum, uma anomalia que fugia dos padrões dermatológicos rotineiros. Com a precisão de quem manuseia a ciência e a arte do cuidado, ele realizou uma pequena incisão. O que se revelou, no entanto, superou as expectativas mais sombrias e os receios mais profundos. Não era uma verruga, nem um cisto, nem qualquer outra formação cutânea que ele estivesse acostumado a diagnosticar. Era uma larva viva, um organismo em pleno movimento, contorcendo-se sob a pele. A descoberta foi chocante, um momento de pura incredulidade que paralisou a todos no consultório. O inseto, em sua forma larval, havia encontrado um refúgio inesperado no corpo humano. Um local de desenvolvimento que para ele era perfeito, mas para o hospedeiro, um pesadelo. A origem dessa invasão, segundo a suspeita inicial do médico, remontava a uma picada de mosquito, provavelmente ocorrida durante uma viagem recente a uma região rural e úmida, um ambiente propício para a proliferação de insetos e, consequentemente, para a transmissão de diversas doenças e infestações. O diagnóstico, quando proferido,
trouxe um nome técnico para o horror que se desenrolava: miíase cutânea, uma infecção causada por larvas de moscas que de alguma forma conseguiram depositar seus ovos na pele humana, dando início a um ciclo de vida que se desenvolve às custas do hospedeiro. Embora a miíase cutânea seja mais comum do que se imagina em regiões tropicais, onde as condições climáticas favorecem a reprodução desses insetos, a detecção em um estágio tão inicial, antes que a larva atingisse um tamanho considerável e causasse danos mais extensos, era extremamente rara. A história desta jovem mulher, portanto, não era apenas um caso isolado de infecção, mas um exemplo notável de como parasitas podem se infiltrar em nossas vidas, muitas vezes disfarçados de algo completamente banal, esperando o momento certo para revelar sua verdadeira natureza. A forma como o corpo dela reagiu, a pulsação e a mudança de cor foram, em retrospectiva, sinais cruciais que, se ignorados, poderiam ter levado a um desfecho muito mais grave. A questão que surge imediatamente é: quantas outras manifestações em nosso corpo podem estar nos alertando para perigos invisíveis? E quantas delas nós, por falta de atenção ou por ceticismo, deixamos passar despercebidas? A irmã da jovem, que permaneceu ao seu lado durante todo o processo, desde a insistência inicial até o momento do diagnóstico, estava visivelmente abalada. As palavras dela, após a revelação da larva viva, ecoaram a gravidade da situação. Se eu não tivesse insistido, ela ainda estaria com isso dentro do corpo. Essa frase resume a importância da atenção aos detalhes, da confiança na intuição e da persistência quando se trata da saúde. A história, ao ser compartilhada em fóruns médicos e compartilhada por profissionais de saúde, rapidamente gerou discussões intensas. O caso se tornou um estudo de caso, um alerta sobre a prevenção, a importância do diagnóstico precoce e os perigos muitas vezes subestimados que se escondem em ambientes que consideramos comuns, especialmente em regiões tropicais. Deixou um legado de reflexão. Nem tudo que parece simples e inofensivo é realmente assim. Às vezes, o corpo envia sinais claros, manifestações que, embora possam parecer estranhas ou até mesmo assustadoras, são, na verdade, pedidos de ajuda. Ignorá-los pode permitir que algo inesperado, e neste caso, surpreendentemente vivo, se estabeleça e prospere onde menos se espera, transformando o familiar em algo estranho e ameaçador. E você? Já sentiu algo diferente em seu corpo e ignorou? Compartilhe nos comentários. E se você está assistindo este vídeo de onde? Diga pra gente. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. A miíase cutânea, como o próprio nome sugere, é uma condição que afeta a pele, mas suas implicações podem ir muito além de um simples incômodo superficial. A larva, ao se alojar sob a pele, inicia um processo de alimentação e crescimento que pode levar à destruição de tecidos saudáveis, causando dor intensa, infecções secundárias e, em casos mais graves e prolongados, deformidades permanentes. No caso específico que estamos explorando, a rápida identificação e intervenção médica foram cruciais para evitar que a situação evoluísse para um cenário mais crítico. A larva, uma vez removida, deixou para trás uma pequena ferida, um lembrete físico da invasão, mas a cicatriz emocional e a lição aprendida foram, sem dúvida, mais profundas. A experiência serviu como um poderoso catalisador para uma nova consciência sobre a saúde e a vulnerabilidade do corpo humano. A jovem, que antes tendia a negligenciar pequenos sinais, passou a adotar uma postura de maior vigilância, entendendo que a saúde é um bem precioso que exige atenção constante e proativa. A história se espalhou, não apenas em círculos médicos, mas também em comunidades,
servindo como um conto de advertência sobre os perigos invisíveis que nos cercam, muitas vezes disfarçados de normalidade. A própria ideia de um inseto se desenvolvendo dentro do corpo humano é para muitos algo que pertence ao reino da ficção ou a histórias de terror. Mas a realidade, como este caso demonstra, pode ser igualmente surpreendente e, por vezes, assustadora. O papel da irmã, a enfermeira, nesta narrativa é fundamental. Sua formação profissional lhe deu as ferramentas para reconhecer um desvio do padrão, para interpretar os sinais que a irmã, envolvida em sua própria experiência, não conseguia processar completamente. Ela agiu como um elo entre a percepção inicial e a ação necessária, um exemplo de como o conhecimento e a preocupação podem se unir para fazer a diferença. A insistência dela não foi mero exagero, mas uma demonstração de responsabilidade e amor. Em muitas culturas, como em certas regiões da Amazônia brasileira, a miíase é uma condição mais conhecida e temida, com métodos tradicionais de tratamento e prevenção passados de geração em geração. No entanto, em centros urbanos ou em regiões onde a incidência é baixa, a falta de familiaridade com essa condição pode levar a diagnósticos errôneos ou tardios. A larva, neste caso, era de uma mosca específica comum em ambientes rurais e úmidos, cujos ovos podem ser depositados em feridas abertas, picadas de insetos ou até mesmo em pele íntegra, aproveitando qualquer oportunidade para iniciar seu ciclo de vida. A viagem recente da jovem para uma área rural, portanto, se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça epidemiológico. A medicina tropical, um campo de estudo dedicado a doenças prevalentes em regiões quentes e úmidas, frequentemente lida com casos que desafiam a compreensão do público em geral. A miíase cutânea é um desses casos. Ela nos força a confrontar a realidade de que o mundo natural, com toda a sua beleza e complexidade, também abriga organismos que podem representar uma ameaça direta à nossa saúde. A larva, em sua busca por um ambiente seguro para se desenvolver, encontrou no corpo humano um hospedeiro ideal, explorando a pele como um ninho. O comportamento da larva, a pulsação e a mudança de cor eram, de fato, manifestações do seu crescimento e atividade metabólica sob a pele. Era um processo biológico, embora perturbador para o ser humano. O médico, ao realizar a incisão, não apenas removeu a larva, mas também confirmou um diagnóstico que, para muitos, seria chocante. A surpresa e o espanto na sala de consulta eram palpáveis, um misto de alívio por ter a causa identificada e de repulsa pela natureza do parasita. Este caso serve como um poderoso lembrete de que o corpo humano é um ecossistema complexo e, por vezes, suscetível a invasões. A prevenção neste contexto assume um papel crucial. Medidas simples, como o uso de repelentes de insetos eficazes, a proteção de feridas abertas, especialmente em áreas de risco, e a atenção a qualquer alteração incomum na pele, podem ser determinantes para evitar infestações como essa. A história não é apenas sobre a miíase em si, mas sobre a importância da vigilância constante sobre nossa própria saúde. É sobre a necessidade de não ignorar os sinais que nosso corpo nos envia, por mais estranhos ou banais que possam parecer. A pulsação sob a pele, a mudança de cor, a sensação de algo vivo se movendo, tudo isso eram alertas. A capacidade de interpretar esses sinais e buscar ajuda profissional a tempo foi o que transformou um potencial pesadelo em uma história de superação e aprendizado. A disseminação desta história em fóruns médicos, como mencionado, não foi apenas para documentar um caso incomum, mas para educar outros profissionais de saúde sobre a importância de considerar diagnósticos menos comuns, especialmente em pacientes que viajaram para regiões tropicais.
A miíase cutânea pode ser confundida com outras condições dermatológicas, como furúnculos, cistos ou tumores benignos, o que pode levar a atrasos no diagnóstico e tratamento adequados. A experiência da jovem mulher, portanto, contribuiu para a conscientização médica, reforçando a necessidade de um olhar atento e de uma mente aberta para a diversidade de manifestações clínicas. O fato de ela ter viajado para uma área rural e úmida antes do aparecimento dos sintomas é um dado técnico relevante que os médicos consideram em seus diagnósticos diferenciais. Essa conexão entre o ambiente e a doença é um pilar da medicina tropical e da epidemiologia. A história também nos convida a refletir sobre a nossa relação com a natureza e com os organismos que a habitam. Em um mundo cada vez mais urbanizado, muitas vezes nos esquecemos de que somos parte de um ecossistema maior e que nossa interação com ele pode ter consequências inesperadas. Os insetos, apesar de sua aparente fragilidade, possuem mecanismos de sobrevivência e reprodução incrivelmente eficazes, e o corpo humano, para algumas espécies, representa um ambiente propício para a continuidade de sua linhagem. A miíase cutânea é um exemplo vívido dessa intrincada relação, um lembrete de que, mesmo em nosso mundo moderno, os instintos primordiais da natureza ainda desempenham um papel significativo em nossas vidas. A jovem, ao compartilhar sua experiência, não apenas alertou sobre a miíase, mas também sobre a importância de ouvir o próprio corpo e de valorizar a expertise de profissionais de saúde. Ainda que a miíase cutânea possa parecer um tema distante para alguns, a lição que ela carrega é universal. A importância de não subestimar os sinais do corpo. Quantas outras condições graves não começam com sintomas que, à primeira vista, parecem inofensivos? Quantas pessoas adiam uma consulta médica por medo, por comodidade ou por pura descrença em algo que está acontecendo consigo mesmas? A experiência da jovem, que se iniciou com uma pequena elevação no pescoço, um incômodo que poderia ter sido facilmente ignorado, evoluiu para uma situação que exigiu intervenção médica e que poderia ter tido consequências muito mais sérias. A pulsação e a mudança de cor foram os gritos de socorro do seu corpo, e foi a atenção a esses sinais, combinada com a insistência de um ente querido e a expertise de um profissional, que permitiram um desfecho positivo. Para aqueles que vivem em áreas tropicais, a miíase cutânea é uma realidade mais palpável e as práticas de prevenção são parte integrante do cotidiano. No entanto, para o restante da população, o caso serve como um alerta sobre a necessidade de estar informado e vigilante. A medicina evolui constantemente e o conhecimento sobre diversas condições, incluindo as mais raras, está cada vez mais acessível. A disseminação de informações como esta, através de plataformas como o YouTube, é fundamental para educar o público e para incentivar a busca por cuidados médicos quando necessário. A história da jovem mulher, embora perturbadora, é, em sua essência, uma história de resiliência e de um despertar para a importância da saúde. Ela nos ensina que, às vezes, as ameaças mais significativas se escondem sob a superfície, disfarçadas de algo comum, e que a atenção aos detalhes e a coragem de buscar ajuda são as nossas melhores defesas. E você já passou por alguma situação semelhante em que um pequeno sinal se tornou algo maior? Compartilhe sua experiência nos comentários, vamos aprender juntos. E se você está gostando deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Qual estado ou país você está nos assistindo hoje? Queremos saber. Fique atento ao nosso próximo vídeo, onde exploraremos outro caso intrigante que nos fará repensar a forma como percebemos a saúde e o nosso próprio corpo. A história da miíase cutânea, embora específica em suas manifestações,
carrega consigo um eco universal sobre a fragilidade e a resiliência do corpo humano. A larva, em sua jornada silenciosa sob a pele, atua como um catalisador para uma reflexão mais profunda sobre a nossa conexão com o mundo natural e sobre a importância da vigilância em relação à nossa própria saúde. A prevenção, neste contexto, transcende a simples aplicação de repelentes. Ela envolve uma postura de escuta atenta ao corpo, de reconhecimento dos seus sinais, por mais sutis que sejam. A jovem protagonista, ao ignorar inicialmente a pequena elevação no pescoço, não agiu de forma diferente da maioria das pessoas que tendem a minimizar incômodos passageiros. No entanto, a pulsação e a mudança de cor transformaram um sinal discreto em um alerta inegável, uma manifestação que demandava atenção imediata. A intervenção de sua irmã, uma profissional da saúde, foi o elemento decisivo que impulsionou a busca por ajuda médica, demonstrando o valor inestimável do conhecimento e da preocupação em momentos de vulnerabilidade. O médico, com sua experiência em casos tropicais, foi capaz de identificar rapidamente a natureza incomum do que se apresentava. A incisão, um ato cirúrgico de pequena escala, revelou um mundo biológico complexo e, para o paciente, assustador. A larva viva, contorcendo-se sob a pele, era a prova concreta de que algo mais profundo estava em jogo. A miíase cutânea, uma infecção causada por larvas de moscas, embora mais prevalente em regiões tropicais, como em algumas áreas do Brasil, por exemplo, pode ocorrer em qualquer lugar onde as condições climáticas e de higiene sejam propícias. A mosca, em sua busca por um local para depositar seus ovos, aproveita qualquer oportunidade, seja uma ferida aberta, uma picada de inseto ou, em casos mais raros, a própria pele íntegra. A viagem recente da jovem para uma área rural e úmida forneceu o contexto epidemiológico crucial para o diagnóstico. A disseminação deste caso em fóruns médicos é um testemunho da importância do compartilhamento de conhecimento na área da saúde. Ao documentar e analisar casos como este, os profissionais podem aprimorar suas habilidades diagnósticas, identificar padrões e desenvolver estratégias de prevenção mais eficazes. A miíase cutânea, quando não diagnosticada e tratada a tempo, pode levar a complicações sérias, incluindo infecções secundárias, deformidades teciduais e, em casos extremos, afetar órgãos internos. A remoção da larva, portanto, não foi apenas um ato de cura, mas uma medida preventiva contra um futuro de sofrimento e complicações. A história serve como um chamado à ação. A necessidade de estar informado, de prestar atenção aos sinais do corpo e de buscar ajuda profissional sem hesitação. A experiência vivida pela jovem mulher e pela sua irmã ressalta a importância de uma rede de apoio e de confiança. A insistência da irmã em buscar ajuda médica foi um ato de amor e responsabilidade, um lembrete de que, em muitos momentos, o olhar de outra pessoa, especialmente de alguém com conhecimento, pode ser fundamental para a nossa própria segurança. A história também nos convida a refletir sobre a nossa relação com o mundo natural. Em um cenário de crescente urbanização, muitas vezes nos distanciamos da natureza, esquecendo que somos parte integrante dela e que as leis da biologia continuam a operar, mesmo em nossas vidas modernas. Os insetos, com sua capacidade de adaptação e reprodução, são um exemplo de como a natureza pode, por vezes, interagir conosco de maneiras inesperadas e desafiadoras. A miíase cutânea, portanto, não é apenas uma condição médica. É um fenômeno biológico que nos força a confrontar a nossa vulnerabilidade e a nossa interdependência com o ambiente. A pulsação sob a pele, um sintoma que inicialmente parecia bizarro, era na verdade a manifestação da vida em desenvolvimento, um processo natural para a larva, mas perturbador para o hospedeiro.
O diagnóstico médico e a subsequente remoção da larva representaram a reassertividade do controle humano sobre o próprio corpo, uma vitória da ciência e da atenção sobre a invasão biológica. A história, ao ser compartilhada, transcende o âmbito clínico, tornando-se um alerta para todos sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da escuta atenta aos sinais que nosso corpo nos envia. É fundamental que estejamos cientes de que muitas doenças, especialmente aquelas de origem parasitária ou infecciosa, podem começar com sintomas que parecem triviais. A miíase cutânea é um exemplo gritante disso. Uma pequena elevação, uma sensação de coceira, uma mudança sutil na cor da pele. Tudo isso pode ser o prenúncio de algo mais sério. A curiosidade sutil que nos move a investigar esses sinais, combinada com a confiança em profissionais de saúde qualificados, é o que nos permite navegar por essas situações com maior segurança. A história da jovem, que começou com uma verruga pulsante e terminou com a revelação de uma larva viva, é um convite à reflexão sobre como interpretamos os sinais do nosso corpo e como agimos diante deles. O caso, ao ser divulgado, gerou um debate significativo sobre a necessidade de maior conscientização pública a respeito de doenças tropicais e infestações parasitárias. A miíase cutânea, em particular, pode ser prevenida com medidas simples de higiene e proteção, mas a falta de informação pode levar a situações de risco. A história serve como um poderoso educacional, demonstrando de forma vívida as consequências de ignorar os sinais do corpo e a importância de buscar ajuda médica. A força desta narrativa reside na sua capacidade de gerar empatia e, ao mesmo tempo, de informar. A pulsação, a mudança de cor, a larva se contorcendo, todos esses elementos visuais e sensoriais criam um impacto emocional que retém a atenção do espectador, incentivando-o a refletir sobre sua própria saúde e sobre os perigos invisíveis que podem espreitar em nosso cotidiano. Ao final, a história da miíase cutânea nos deixa com uma mensagem clara. A saúde é um bem precioso que exige vigilância constante. Os sinais que nosso corpo nos envia, por mais estranhos que pareçam, nunca devem ser ignorados. A busca por conhecimento, a confiança em profissionais de saúde e a atenção aos detalhes são as nossas melhores ferramentas para navegar pelos desafios que a vida e a natureza podem nos apresentar. E você já sentiu algo estranho em seu corpo e ignorou? Compartilhe sua experiência nos comentários. E se você está gostando deste vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. De que estado ou país você está assistindo este vídeo? Queremos saber. Fique atento ao nosso próximo vídeo, onde exploraremos outro caso intrigante que vai te deixar de queixo caído. A persistência dessa infecção, a miíase cutânea, não se limita apenas à sua manifestação física sob a pele. Ela ressoa em um nível mais profundo, tocando na fragilidade intrínseca da nossa relação com o ambiente microscópico que nos cerca. A larva, como um organismo intruso, força uma reavaliação sobre a nossa própria vulnerabilidade a elementos que, em outras circunstâncias, poderiam ser considerados inofensivos. O fato de um inseto, em sua forma larval, ser capaz de se alojar e prosperar no corpo humano é, em si, uma demonstração da complexidade das interações biológicas. A pele, que consideramos uma barreira impenetrável, revela-se em certas condições um portal para invasões inesperadas. Essa percepção, por si só, instiga uma curiosidade sutil sobre os limites da nossa própria defesa natural. Outra camada crucial a ser considerada é o impacto psicológico que uma infestação parasitária pode gerar. A ideia de ter um organismo vivo se desenvolvendo dentro de si, alimentando-se de seus tecidos, pode desencadear uma profunda sensação de violação e repulsa. Não se trata apenas de um problema físico,
mas de uma invasão da própria integridade corporal. Para a jovem mulher desta história, a experiência, embora tratada com sucesso, deixou marcas que vão além da cicatriz física. A consciência de que algo tão íntimo pode ser invadido de tal maneira pode alterar permanentemente a percepção de segurança e controle sobre o próprio corpo. Esse aspecto psicológico é frequentemente subestimado, mas desempenha um papel vital na recuperação e na adaptação a eventos traumáticos de saúde. Ademais, é preciso examinar o papel da urbanização e do distanciamento da natureza na forma como percebemos e lidamos com infecções como a míase. Em um ambiente urbano, o contato com insetos, especialmente em suas fases de vida, que podem levar à infestação, é geralmente minimizado. Consequentemente, o conhecimento sobre como prevenir ou reconhecer essas infestações pode ser limitado. Essa falta de familiaridade, por sua vez, pode levar à hesitação em buscar ajuda médica, pois os sintomas podem ser interpretados erroneamente como algo menos grave ou simplesmente ignorados. A história, portanto, não é apenas um caso isolado, mas um reflexo de uma desconexão crescente entre o ser humano e os processos naturais que, em outros tempos, eram parte integrante da vida cotidiana. Ademais, a tecnologia médica, embora avançada, ainda enfrenta desafios na detecção e tratamento de certas condições. No caso da míase cutânea, a identificação precoce é fundamental. A observação atenta de sintomas incomuns, como a pulsação ou mudanças de cor na pele, como ocorreu neste caso, pode ser o diferencial para um diagnóstico rápido e um tratamento eficaz. A experiência do dermatologista, com sua expertise em casos tropicais, foi determinante. Isso ressalta a importância de procurar profissionais de saúde especializados, especialmente quando se está lidando com sintomas atípicos ou após viagens a regiões com maior incidência de certas doenças. A medicina, em sua essência, é um campo de aprendizado contínuo e cada caso, por mais incomum que seja, contribui para o acúmulo de conhecimento e para aprimoramento das práticas médicas. Por outro lado, é essencial considerar a resiliência do corpo humano em situações de estresse biológico. Apesar da invasão e do desenvolvimento da larva, o organismo da jovem mulher conseguiu, com a intervenção adequada, se recuperar. Essa capacidade de cura, inerente a todos os seres vivos, é um testemunho da complexidade e da força da biologia humana. A história, portanto, não é apenas sobre a ameaça de uma infestação, mas também sobre a capacidade de superação e de restauração que reside dentro de nós. Essa dualidade, a vulnerabilidade e a resiliência, é um tema recorrente em muitas narrativas de saúde e bem-estar, e a míase cutânea oferece um exemplo claro dessa dinâmica. Além da dimensão física e psicológica, é fundamental analisar o contexto socioambiental que favorece a proliferação de condições como a míase cutânea. Em regiões com saneamento básico precário e acesso limitado à informação sobre saúde e higiene, a incidência de infecções parasitárias tende a ser significativamente maior. A mosca, vetor principal da míase, encontra nesses ambientes condições ideais para a reprodução e deposição de ovos. A falta de descarte adequado de lixo, a presença de feridas abertas sem tratamento e a exposição prolongada a ambientes com alta concentração de insetos criam um cenário propício para a infecção. O caso em questão, embora tenha ocorrido em um contexto específico, lança luz sobre desafios sanitários mais amplos que afetam comunidades inteiras, muitas vezes marginalizadas. A solução para esses problemas transcende o tratamento individual.
Ela exige políticas públicas eficazes que promovam o saneamento, a educação em saúde e o acesso a cuidados médicos de qualidade para todos, independentemente de sua localização geográfica ou condição socioeconômica. A disseminação de doenças parasitárias, como a miíase cutânea, também está intrinsecamente ligada a padrões migratórios e à globalização. O aumento das viagens internacionais e a movimentação de pessoas entre diferentes regiões climáticas podem facilitar a introdução de parasitas em áreas onde eles não eram endêmicos. Um viajante que retorna de uma área tropical, por exemplo, pode inadvertidamente introduzir ovos de moscas em seu país de origem, criando um risco potencial para a população local, especialmente se as condições ambientais forem favoráveis à sobrevivência do parasita. Essa interconexão global exige uma abordagem colaborativa entre países e organizações de saúde para monitorar e controlar a propagação de doenças, bem como para compartilhar conhecimento e recursos. A prevenção, nesse cenário, torna-se uma responsabilidade compartilhada, que envolve desde a conscientização individual até a cooperação internacional. Outro aspecto relevante a ser explorado é o papel da resistência a inseticidas e a evolução dos parasitas. Com o uso generalizado de pesticidas em algumas regiões, as moscas podem desenvolver resistência a esses produtos, tornando os métodos convencionais de controle menos eficazes. E isso pode levar a um aumento na população de insetos e, consequentemente, a um maior risco de transmissão de doenças. A pesquisa científica desempenha um papel crucial no desenvolvimento de novas estratégias de controle de pragas e no monitoramento da evolução dos parasitas, buscando sempre novas formas de combatê-los e de proteger a saúde humana. A compreensão dos ciclos de vida dos insetos e de seus mecanismos de defesa é fundamental para a criação de abordagens mais eficazes e sustentáveis. A narrativa em torno da miíase cutânea também pode servir como um ponto de partida para discutir a importância da educação ambiental e da biologia básica. Compreender os ciclos de vida dos insetos, os habitats em que prosperam e os mecanismos pelos quais transmitem doenças pode capacitar as pessoas a tomarem medidas preventivas mais eficazes. Ensinar sobre a importância do saneamento, do descarte adequado de resíduos e da proteção contra picadas de insetos desde cedo, nas escolas e nas comunidades, pode criar uma geração mais consciente e preparada para lidar com os desafios impostos pela natureza. A educação, nesse sentido, é uma ferramenta poderosa para a promoção da saúde e para a prevenção de doenças. Finalmente, é crucial considerar a perspectiva da própria larva, não para justificar sua ação, mas para entender o imperativo biológico que a move. Sua existência é guiada por instintos de sobrevivência e reprodução, e o corpo humano, para ela, representa um meio para atingir esses objetivos. Essa perspectiva, embora possa parecer fria ou distante, nos lembra da complexidade da vida em suas diversas formas e da necessidade de abordarmos esses desafios com uma compreensão científica e empática, buscando sempre o equilíbrio entre a proteção humana e o respeito aos processos naturais, quando estes não representam uma ameaça direta. A história da miíase cutânea, portanto, é multifacetada, abrangendo aspectos médicos, psicológicos, sociais, ambientais e biológicos, todos interligados na complexa teia da vida. A complexidade do ciclo de vida de certas moscas transmissoras da miíase revela uma adaptação evolutiva notável, que se estende para além da simples deposição de ovos. Algumas espécies desenvolveram a capacidade de reter esses ovos em seu oviduto por um período, permitindo que eclodam em larvas logo após a deposição na pele do hospedeiro. Essa estratégia acelera o processo de infestação,
garantindo que as larvas tenham acesso imediato a um ambiente rico em nutrientes para seu desenvolvimento. Essa característica específica, conhecida como ovoviviparidade, é um exemplo fascinante de como a seleção natural molda os organismos para otimizar suas chances de sobrevivência e reprodução, mesmo que isso signifique explorar outros seres vivos de forma parasitária. Para o hospedeiro humano, essa adaptação significa um ciclo de infecção potencialmente mais rápido e um desafio maior para a erradicação precoce. Ademais, o estudo da míase cutânea oferece uma janela para a compreensão de como diferentes ecossistemas interagem e como a saúde humana pode ser afetada por dinâmicas ambientais aparentemente distantes. Por exemplo, em áreas de floresta tropical úmida, a diversidade de espécies de moscas é muito maior, e algumas delas possuem hábitos de vida mais agressivos em relação aos hospedeiros. A presença de certos tipos de animais na fauna local, como gado ou outros mamíferos, pode servir como reservatórios primários para essas moscas, mantendo um ciclo de infecção que eventualmente pode se estender aos seres humanos. A observação dessas interconexões ecológicas é crucial para o desenvolvimento de estratégias de controle mais abrangentes, que não se limitem apenas à intervenção médica, mas que também abordem a saúde do ecossistema como um todo. Outra faceta intrigante é a variação na resposta imune do hospedeiro a infestações por larvas. Enquanto algumas pessoas podem desenvolver reações inflamatórias significativas, outras podem apresentar sintomas mais brandos, ou até mesmo uma tolerância parcial à presença das larvas. Essa variabilidade pode ser influenciada por fatores genéticos, estado nutricional, idade e histórico de exposições prévias. O sistema imunológico humano possui mecanismos complexos para lidar com patógenos e parasitas, mas a forma como ele interage com larvas de moscas é um campo de estudo contínuo. A pesquisa nessa área pode levar a descobertas sobre novas terapias ou métodos de prevenção que explorem a modulação da resposta imune para combater a infecção de forma mais eficaz. Consideremos também o impacto da míase cutânea na saúde animal, que, por sua vez, reflete em cadeias produtivas e ecossistemas. A infestação de gado, por exemplo, pode levar a perdas econômicas significativas para os criadores, devido à redução na qualidade da carne e do leite, além de afetar a saúde e o bem-estar dos animais. O controle da míase em animais é, portanto, uma preocupação tanto veterinária quanto econômica, e as estratégias para combatê-la muitas vezes se cruzam com as que visam proteger a saúde humana. A prevenção em rebanhos, através de tratamentos tópicos e manejo adequado, é um componente essencial para reduzir a fonte de infecção para as populações humanas. Por fim, a investigação sobre a míase cutânea pode fornecer insights valiosos para o desenvolvimento de novas tecnologias de diagnóstico e tratamento. A identificação de biomarcadores específicos associados à infestação, por exemplo, poderia permitir o desenvolvimento de testes mais rápidos e precisos. Da mesma forma, a compreensão dos mecanismos pelos quais as larvas causam dano aos tecidos pode inspirar a criação de novas abordagens terapêuticas, como medicamentos que inibam o crescimento larval ou que facilitem sua remoção sem a necessidade de procedimentos invasivos. A ciência, em sua busca incessante por conhecimento, encontra nos desafios impostos pela natureza oportunidades para inovar e aprimorar a capacidade humana de lidar com ameaças à saúde. Ao entrelaçarmos as diversas facetas desta investigação, percebe-se um padrão emergente, uma tapeçaria onde os fios da biologia, da percepção humana e do ambiente se entrelaçam de maneiras surpreendentes.
As manifestações iniciais, por mais sutis que fossem, atuaram como um prenúncio, um sussurro do corpo que, ao ser decifrado, abriu portas para um entendimento mais profundo de processos que operam sob a superfície do visível. A jornada nos conduziu através de um labirinto de interdependências, onde a ação de um organismo minúsculo pode reverberar com impactos significativos na experiência humana, moldando não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional e a percepção da própria vulnerabilidade. É como observar as ondulações que se espalham a partir de uma pedra lançada em um lago calmo. Cada movimento subsequente é uma consequência direta do impulso inicial. Cada reflexão, um eco da perturbação primária. Nesse percurso, tornou-se evidente que a compreensão de fenômenos complexos raramente se resume a uma única causa ou a um único efeito. Em vez disso, emerge um panorama de interconexões, onde fatores ambientais, biológicos e comportamentais se influenciam mutuamente, criando um ecossistema de desafios e soluções. A forma como o corpo reage a um invasor, as estratégias de sobrevivência do parasita e o contexto em que essas interações ocorrem, todos convergem para formar um quadro multifacetado. A luz projetada sobre esses elementos nos permite vislumbrar a intrincada dança da vida e as delicadas balanças que governam a saúde e a doença, sugerindo que as respostas mais eficazes residem em uma visão holística e integrada. À medida que avançamos em direção à conclusão, a reflexão sobre esta jornada nos convida a considerar a amplitude das lições aprendidas. Não se trata apenas de um caso isolado, mas de um convite para reavaliar nossa relação com o mundo ao nosso redor e com os sinais que nosso próprio corpo nos envia. As percepções que acumulamos ao longo deste percurso nos preparam para uma perspectiva final, uma ampliação do olhar que busca integrar o conhecimento adquirido em um entendimento mais abrangente e aplicável à vida cotidiana. É como se, após percorrer um caminho sinuoso e repleto de detalhes, estivéssemos agora em um ponto elevado, de onde podemos contemplar o cenário completo, percebendo a beleza e a complexidade da paisagem que antes nos parecia fragmentada. Essa transição nos prepara para a síntese final, para a colheita das reflexões mais profundas que este estudo nos oferece. A jornada através da história da miíase cutânea nos leva a um ponto de confluência, onde os fios da biologia, da percepção humana e do ambiente se unem para tecer um panorama de aprendizado e reflexão. O que começou como uma aparente anomalia cutânea, uma pequena elevação no pescoço, revelou-se um complexo entrelaçamento de fatores que transcendem a mera condição médica. A pulsação sob a pele, a mudança de cor, a descoberta da larva viva, cada um desses elementos foi um elo em uma cadeia que nos força a olhar para além do óbvio, a questionar as aparências e a reconhecer a intrincada relação entre o nosso corpo e o mundo natural. A experiência, embora focada em um evento específico, ressoa com uma verdade universal. Somos parte de um ecossistema dinâmico e nossa saúde é intrinsecamente ligada à forma como interagimos com ele e aos sinais que ele e nosso próprio corpo nos enviam. A lição mais profunda extraída desta narrativa não reside na catalogação dos sintomas ou na descrição técnica da infecção, mas na compreensão da importância da escuta atenta. O corpo humano é um comunicador silencioso, cujas manifestações, por mais sutis que sejam, podem conter informações cruciais. A relutância inicial em dar crédito aos sinais, o ceticismo diante do incomum, são reações humanas compreensíveis, mas que podem, em certas circunstâncias, adiar o reconhecimento de uma ameaça. A intervenção de um ente querido, munido de uma perspectiva externa e de um olhar profissional, atuou como um catalisador, transformando a hesitação em ação.
Essa dinâmica sublinha o valor inestimável da observação cuidadosa, da confiança na intuição e da coragem de buscar ajuda quando algo parece fora do lugar. A verdadeira prática, portanto, começa agora. A prática de estar presente em nosso próprio corpo, de honrar suas mensagens e de agir proativamente em prol do nosso bem-estar. A míase cutânea, em sua essência, é um lembrete vívido de que a linha entre o familiar e o estranho pode ser mais tênue do que imaginamos. O que parece inofensivo pode, sob certas condições, abrigar uma complexidade biológica surpreendente. Essa percepção nos convida a cultivar uma humildade diante da natureza e a reconhecer que, mesmo em nosso mundo cada vez mais tecnológico e controlado, ainda somos suscetíveis às forças e aos processos que moldam a vida em suas formas mais diversas. A história, portanto, não termina com a remoção da larva ou com o fechamento do caso médico. Ela se estende à nossa própria consciência, incentivando uma vigilância mais profunda e uma apreciação renovada pela intrincada rede de vida da qual fazemos parte. Que este caso sirva como um farol, iluminando a importância de nunca subestimar os sussurros do corpo, nem a força de um olhar atento e de uma ação oportuna. A jornada de aprendizado e autoconhecimento, a partir de agora, é um convite contínuo a uma vida mais consciente